Irmãos em Cristo Jesus, alunos do curso teológico básico, esse curso oferecido pela nossa faculdade FAESP, é um curso extensivo, graças a Deus por esse momento, e desejamos saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero trazer aqui à tona um comentário, um tocante a essa nova apostila, a saber, dos 5 livros poéticos que conhecemos por sapienciais, livros sapienciais, ok? Conhecido também como livros de sabedoria. Nós tivemos aí 2 aulas aqui presencial. A primeira aula nós tratamos aí do assunto introdutório e também tocamos aí no assunto do livro de Jó, lendo, conversando com Deus. Deus nos deu aí uma sabedoria para a gente trabalhar esse material, essa apostila. Por quê? Essa apostila, não sei se os irmãos perceberam, traz aí 22 livros, né? Nós temos aí nessa apostila, que os irmãos têm em mãos, que é o Panorama AT2, Antigo Testamento 2, que traz os livros poéticos, os livros históricos. A gente vai ver que são 22 livros, são 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, ok? Lembrando aos irmãos que esses livros na nossa Bíblia protestante estão justamente nessa ordem, ok? A nossa Bíblia protestante, o Antigo Testamento, ele traz aí 5 galerias que são lei, história, poéticos, profetas maiores e profetas menores, ok? Estudamos já lei e história e agora estamos estudando poéticos e profetas, certo? E os profetas. Porém, a gente entende aí dos profetas maiores não pelo físico do homem ou pelo o seu grau de intelectualidade, não. Profetas maiores por causa do volume da escritura, por causa da literatura, ok? O volume é extensivo. Se você observar, Isaías, Jeremias, Ezequiel, são livros que tem um volume bem mais elevado do que os demais profetas que conhecemos como profetas menores, ok? Lembrando também que o Antigo Testamento da Bíblia, aliás, a Bíblia hebraica, que é a Tanaka, ela coincide com a Bíblia, com o Antigo Testamento nosso. O que eu quero dizer é que o nosso Antigo Testamento, que é composto de 39 livros, ele é a Bíblia hebraica que conhecemos por Tanaka. Tanaka é uma acróstime, né? E a gente tira aí o Tan, que é da Torá, o TA, que é da Torá, o NA, que é da Navi, diz respeito aos livros proféticos, e o K, né, que tem um som aí, tem um A, o A mudo, lembrando que não tinha vogais, não tem vogal no alfabeto hebraico, é só consoantes. Então a gente vai ter aí essas 3 galerias, a Ta, né, de Tanaka, a Narvi, a Na, que é de Narvi, e o K, que é de Ketvi, tá certo? Que diz respeito aos históricos. Então a gente tem 24 livros na Bíblia hebraica e no nosso Antigo Testamento 39 livros. Pastor, mais uma vez, tira essa dúvida para nós e eu vou lhe explicar direitinho. A diferença é o seguinte, é que você tem 6 livros históricos que tornam-se um. Como assim, pastor? É o livro de Samuel, Reis e Crônicas é um volume só. Você tem mais 2 livros que se tornam um, que é o Esdras e Neemias, e você tem mais 12 livros, que são os profetas menores, que se tornam um volume só. Então você tem em um volume 12, em um volume 2, e mais em um volume você tem 6. Então você tem 20 livros, né? 6, mais 2, 8, mais 12, 20 livros em 3 volumes só. Por isso que a gente vai ver essa diferença de livros na Bíblia, na hebraica, como na nossa Bíblia de edição protestante. A Bíblia de edição católica a gente vai ver 7 livros a mais e alguns acréscimos em outros livros, alguns acréscimos em capítulos, tá bom?
Então essa é a diferença. Então nós temos aí esse grande desafio. E esse comentário vai ser justamente de uma forma conjunta, tá bom? Bem breve, para vocês terem uma ideia. Então vai ser de uma forma conjunta desses 5 livros, a saber, o livro dos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que diz respeito à poesia de Israel. Então nós temos aí os livros que também estão chamados de sapienciais, porque diz respeito à sabedoria também, tá certo? A gente vai ver que de um modo ou de outro eles estão envolvidos com o tema da sabedoria. Este conjunto compreende os livros que eu já citei, tá certo? Segundo a Bíblia, os livros que acabaram de falar de sabedoria, que é sapienciais, são os que foi se construindo na casa da sabedoria de Israel, do povo hebraico, tá certo? De modo geral, ok? Os assuntos tratam da vida diária e apresenta conselhos sábios para todas as áreas da vida, orientações para o enfrentamento dos problemas domésticos, conjugais, comunitários, paternais, maternais. Então, resumindo, esses livros eles traz ciências, né? Ciências, valores didáticos, ok? Que servem de prática, serve para ser aplicado na vida pessoal, para vivermos uma vida prática diante de Deus. Por isso que são chamados de livros sapienciais, porque são livros que trazem ciência, saber, entendimento, para viver uma vida justa e santa diante de Deus, ok? Então eu fiz questão de mandar aí um arquivo para vocês, não sei se vocês conseguiram abrir, precisa aí baixar o aplicativo no seu celular para conseguir abrir esse. E é justamente isso que eu estou aqui passando para vocês agora. Eu fiz questão de trazer na última aula, fiz também um exercício aqui, como a gente está no início, eu vou mandar um exercício geral para vocês, tá? No final. Então a gente trouxe aí, tá? Nesse arquivo também, valores espirituais que cada livro traz para o crente, para nós, Igreja de Cristo, a saber, a edificação da nossa fé, que nos traz edificações para a nossa fé. Então a gente tem aí no livro de Jó, né? No livro de Jó a gente trouxe aí um assunto de uma forma bem resumida, e tá aí um documento que eu vos mandei, né? Deus não só provou disso aqui, ó, Deus não só provou apenas Jó para usá-lo como modelo de fé para nós, ele esmaga seu servo no moinho da graça, né? Para livrá-lo da semente da autojustificativa, né? Presente em sua vida. Então você vai ver muito Jó se justificando, né? Parece até que dá um entender que a salvação é uma coisa, é algo por mérito, tá certo? E aí eu chego a uma conclusão que eu sou digno, né? Pelo fato dele ser justo, íntegro, temente, reto diante de Deus, então, porque ele realmente não teve culpa de nada, mas você vê ele que ele vai se justificando, Então isso traz grandes valores espirituais para nós, tá certo? Eu quero aqui abrir um parêntese, entrar na nossa apostila que você tem em mão, e apresentar um método que a gente vai ver do princípio ao fim, né? Nos livros poéticos e proféticos, que é justamente aí a importância de cada livro. A gente vai ver a importância de cada livro, nós vamos ver um tema, a autoria de cada livro, né? E como sendo livros antigos, principalmente o de Jó, sugere que foi uns Moisés, e aí Abraão, e aí, mas eu fico com aquilo que eu aprendi, o livro de Jó, Moisés, ok? E a gente vai ver também uma data, um objetivo, que é contexto histórico e contexto teológico. Essas aplicações espirituais e esses objetivos teológicos, a gente vai ver justamente aqui nessa parte da apostila, tá certo? Isso é de suma importância para nós. Então, dentro desses parênteses, eu quero também aproveitar e pedir para você, leve em consideração, eu sei que dentre esses 5 livros, tem livros que é provável que entre vocês, tem aqueles que gostam de Provérbios, tem aqueles que gostam mais de Salmo, provavelmente isso é muito comum entre nós, eu acho que é de grande maioria o gostar pelo Salmo. O Salmo é um dos livros que
até nos cultos é o que é mais lido entre nós protestantes, cristãos, crentes, é o que é mais lido, né? Então isso é muito comum, todos gostam dos salmos, mas dos 150 salmos sempre tem um que, né, sempre tem aqueles que a gente mais gosta. Então o conselho que eu te dou é que não tenha esse, não parta desse pensamento, não tenha esse sentimento, eu gosto mais desse, nada disso. Todos os salmos, ele tem sua particularidade, tem sua intimidade, e em todos os salmos, se você abrir para ler, Deus vai falar com você. Então o que eu quero dizer é que leia todos os salmos, 159. O maior, que é o 176, o salmo 119, que ele traz aí 22 galerias de 8, né? Que dá uma soma aí de 176, se não foge da memória. E essas galerias começam sempre com a letra hebraica, que traz aí o alfabeto, que é consoante, né? Não tem vogais da língua hebraica. Então leia ele todo, com certeza vai trazer grandes instruções. O Salmo 119 ele é muito instrutivo, pedagógico, ok? Então, não só ele, mas o Provérbios, o Eclesiastes, o Cantares e o Jó, leia todos esses livros, tá certo? Leia mesmo, aproveite que você está estudando e pare e leia, principalmente você que tem esse tempo, tá certo? Não negligencie, ok? Sempre associando, lendo a apostila, associando a Bíblia, e não deixe de orar, amém? Então, voltando aí para os valores espirituais que traz edificação para a nossa fé, já falei do livro de Jó, tem os Salmos, né? E aí a gente vai ver também em Provérbios. Eu quero parar aqui no Provérbios, já que eu falei de Salmos um pouco. E Provérbios a gente vai ver que apresenta um manual de Deus para a vida, né? Tem um versículo que eu gosto muito, em Provérbios, que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, temer ao Senhor, né? E a gente tem que atentar para esse fato. Isso leva para uma vida de santificação, de santidade. Por que uma vida de santificação e santidade? Porque Deus não é santo. A santidade de Deus faz parte da sua natureza. E uma vez que você é corpo da igreja, é corpo, o mesmo corpo, é o corpo de Cristo, e tem a mente de Cristo, então essa santidade é nossa. Nós precisamos viver em santidade. Como é que eu sou conhecido como povo de Deus? Vivendo, em outras palavras, sendo Jesus. É o que Jesus disse. Andar, dar os passos, viver uma vida cristã, dar continuidade, é ser o Jesus ambulante, é ser Jesus, uma vez que eu sou o corpo. Se é que você me entende, tá bom? Então, a gente vai ver aí isso em Provérbios e Cantares. Nós vamos ver aí que, assim como ele nos ama, assim como a gente vai ver aí um amor exuberante que exala realmente um cheiro atraente, que é favorável a essa relação íntima entre o homem e Deus, o amor, esse sentimento tremendo. A gente vai ver Deus, né, se manifestando, mostrando que não quer nos perder e quer sempre ter nós por perto. A gente precisa também devocionar esse amor a Deus, certo? Sempre buscando a Deus e nunca ter o sentimento de abandoná-lo. Por mais que os problemas venham sobre nossa vida, por mais que o mundo se feche para nós, a gente tem sempre que procurar amar nosso Deus e nunca virar as costas. Como é que eu viro as costas para Deus? É não fazendo a sua vontade, deixar de fazer o seu querer e começar a fazer a minha própria vontade. E isso é deixar de renunciar. E se você foi chamado, você renuncia. Só renuncia quem é chamado. E de igual forma a gente vai ver aí o livro de Eclesiastes. Fechando. O livro de Eclesiastes é aquele livro que fala sobre a futilidade da vida. Mostra que a vida é efêmera, ou seja, passageira. E conclui que todas as coisas são vaidade e correr atrás do vento. Pronto, essa frase é tremenda, tá certo? Ou seja, um homem, nós não somos nada. E eu tenho visto ultimamente o homem, né? Tenho visto o homem correr muito atrás para as coisas daqui. Nós estamos sempre correndo, querendo alguma coisa aqui. É o carro, é a casa, é tudo aqui. E a gente foca tanto muitas das vezes que esquecemos que temos uma vida espiritual que vai durar eternamente. E a gente busca muito, estuda muito por algo que é tão passageiro aqui. E esse lado eterno nosso, que vai permanecer, a gente fisicamente vamos partir, vamos deixar esse corpo, mas continuaremos
a gente tem buscado tão pouco para isso, certo? Então reflita nisso, fica com esse comentário. Eu comentei aqui os 5 livros sapienciais, que são conhecidos como livros de sabedoria ou livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nosso próximo comentário, se assim Deus permitir, será justamente nos livros proféticos. E a gente vai tratar dos livros de profetas maiores, os livros proféticos maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Deus abençoe e até o próximo comentário, em nome de Jesus.